Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com conceitos de segurança da LAN. Né? Muito bem, vamos avançando aqui direitinho. Os ataques de rede hoje, né? Fala de segurança de endpoints, ou pontos finais. Ponto final é o quê, pessoal? Seu tablet, seu notebook, seu computador, né? São dispositivos finais da rede. E os ataques de rede hoje? Normalmente, quando a gente vê na imprensa noticiando algum ataque, alguma negação de serviço, etc., são de grandes empresas, grandes corporações, né, que têm um impacto maior. Mas a segurança de rede ela tem que ser preocupada, e nesse caso, desse capítulo, nós vamos dar um enfoque na camada 2 do modelo OSI, porque normalmente esses grandes ataques eles ocorrem a partir da camada 3, camada 4, camada de aplicação, tá? Mas esse estudo que nós vamos fazer aqui é sobre a segurança a nível da camada 2. Né? E o currículo até fala que um componente é seguro desde que todos os elos da corrente sejam seguros. Se um elo é fraco, esse elo vai partir a corrente. Né? Então, normalmente se preocupa, entre aspas, com a camada 3 até a camada 7 a nível de segurança. E se deixa um pouquinho a priori, né, a camada 2 mais renegada. Mas por que há isso? Porque, historicamente, a camada 2 ela era privativa, era uma rede local, onde dentro da corporação havia uma confiança entre todos que estavam na corporação, não havia invasões, a rede era utilizada só por funcionários, que teoricamente esses funcionários eram confiáveis, então não havia muita preocupação com os dispositivos da camada 2, se preocupava mais com os ataques externos. Então, para haver um ataque externo, tem que ter roteamento. Então, a camada 3, para cima havia preocupação. Dentro da empresa, não, aqui os funcionários são todos confiáveis e tal. Né? Isso a gente sabe que não é verdade, porque um funcionário insatisfeito, por algum motivo, ele pode causar muito problema dentro da empresa, com sabotagens, etc. Tá? Muito bem. Então, os grandes ataques hoje eles se resumem, assim, né, fazendo uma síntese, em negação de serviço distribuída, violação de dados e os malware, né? Aqui ele está até um exemplo de uma máquina, um computador que ele foi criptografado, todos os dados, e que esse ransomware, ele pede favorecimentos financeiros para poder liberar a máquina, né? Muito bem. Aqui ele ilustra alguns dispositivos para fazer segurança, como roteador que traz o dispositivo da VPN, que é uma rede virtual privada, né? Nós temos aqui a figura do NGFW, que seria assim, fornece inspeção de pacote resistente, ou seja, ele faria a figura de um firewall fortemente fazendo a verificação de aplicações, de portas, etc. E aqui ele traz a figura do AAA, que nós vamos ver em detalhes aqui nos próximos slides, né? Que é justamente para fazer auditoria, né, autorização e a contabilidade de acessos. Muito bem. Proteção de endpoints é muito necessário hoje em dia, principalmente, pessoal, porque quando você chega, por exemplo, no hospital para fazer um atendimento, a primeira coisa que você vai pedir é a senha do Wi-Fi daquele estabelecimento. Hospital ou uma repartição pública, né? Então, os endpoints, eles têm que sofrer um processo de segurança muito grande, porque onde você chega, você quer acessar a rede. Assim como na sua empresa, na sua instituição, quem chega de fora quer também ter acesso à rede Wi-Fi, né? É natural hoje. Então, nós temos que prover a segurança, que a pessoa pode estar trazendo um notebook, ou um tablet, ou um celular, com infectados para dentro da tua rede, né? E a rede é a camada 2, no primeiro acesso, né? Então, aqui ele traz esse exemplo, né? Mostrando aqui o acesso à internet, alguns dispositivos como o acesso remoto para VPN, o roteador habilitado para VPN, NGFW, o NAC, o ESA, WSA, são alguns recursos, né? E aqui estão os nossos endpoints, ok? Aqui ele ilustra o que seria o ESA, né, que é o ESA, que é o Email Security Appliance, ou seja, como é que ele vai funcionar? Tudo que chegar através de e-mail no firewall, ele vai desviar para esse dispositivo físico, que vai fazer uma análise
desse e-mail. Tá? E esse ESA ele é mundialmente conectado e ele fica recebendo atualizações da própria Cisco, de tudo, a cada 5 minutos tem atualizações de alguma vulnerabilidade que ocorreu. Então ele faz a checagem dos e-mails recebidos com base numa atualização a cada 5 minutos. Né? Então ele está bem, digamos assim, como é que está? Próprio, ele está bem resguardado, ele está bem atualizado para ficar sempre vigilante com relação a e-mails maliciosos, com endereços, né? Para não deixar para o usuário fazer esse crivo. Né? Ele mesmo já vai fazendo esse crivo e permitindo ou não que esse e-mail seja entregue ao usuário final dentro da empresa. Tá? Aqui ele fala sobre o Web Security Appliance, né? Que seria o processo inverso a partir, digamos assim, dos endpoints, fazer um acesso indevido para a web. E aí esse acesso indevido também ele é negado. Aqui ele faz uma verificação de aprendizagem, autenticação com uma senha local. Todo dispositivo deve ter pelo menos um usuário e uma senha. Aqui nesse caso ele está mostrando a configuração básica feita através de Telnet. A gente sabe que o Telnet não é seguro, né? A gente sabe que o Telnet ele não criptografa, então tudo vai em texto claro, isso é um perigo. Então aqui ele mostra a solução para o Telnet seria o uso do SSH. SSH vai tudo criptografado, usuário, senha, mensagem, tudo. Então aqui ele traz um exemplo de uma configuração necessária para que você habilite o SSH em um dispositivo, em um roteador, por exemplo. Então para acessar esse roteador de forma remota, você teria que fazer o uso de uma ferramenta SSH e ele vai checar. Outro detalhe é que aqui ele cria um banco de dados local, observa aqui no Telnet, ele não tem um usuário e senha, ele só tem a senha, né? Só entra com a senha. Aqui ele já pede usuário e senha, no caso o usuário é admin e a senha aqui que ele colocou, né? Aqui está criptografada essa senha. Observando também outro detalhe, que eu posso criar vários usuários e com vários níveis de privilégio, tá? Muito bem. Componentes do AAA. O que significa AAA, pessoal? Autorização, autenticação, perdão, autorização e contabilização. Authentication, Authorization e Account. Né? Então, o que quer dizer isso? Ele traz um exemplo aqui interessante do cartão de crédito. O que é autenticação? Autenticação é saber se você é quem diz ser. Tá? O que é autorização? No caso do cartão de crédito é quanto você pode gastar, quando você está autorizado a utilizar de limite do cartão de crédito. E a contabilização, o que você gastou. Né? Então, quem é você? Quanto você pode gastar e o que efetivamente você gastou. Porque o limite pode ser imenso, mas se você não utilizou, né, a sua conta vem tranquila no final do mês. Muito bem, aqui ele mostra aqui alguns exemplos, né, autenticação local. Como é que funciona um AAA local? É o exemplo, por exemplo, do SSH, tá? Que a gente faz o quê? A autenticação no próprio roteador. No roteador você cria uma base de dados local, que eu mostrei lá, né? Vou até voltar aqui rapidamente, ó. Aqui no SSH. Nós criamos aqui uma base local com uma entrada, um usuário admin e a senha dele. Pois é, isso aqui é um banco de dados local, tá? Isso aqui é interessante se a sua rede for pequena, tiver poucos roteadores e suítes que você quer acessar, né? Agora imagine se você tem uma rede muito grande, 300, 500 ativos de rede, em cada ativo de rede você tem que criar uma autenticação local, né? Pois fica repetitivo, fica sujeito a erros, né? Então, se você tiver muitos dispositivos, o ideal é que você tenha um servidor central de autenticação, tá? Por quê? Porque os bancos de dados, o banco não vai ficar em cada dispositivo, vai ficar centralizado no servidor de autenticação. Então, quando a pessoa fizer uma solicitação de autenticação, o roteador vai pedir os dados para ela, usuário e senha, repassa ao servidor de autenticação, né, que vai dizer se permite ou não que essa pessoa faça a autenticação, né? Então, e fica centralizado, independente da quantidade de máquinas que você tiver, sempre a autorização vai ser, o banco de dados vai estar em um único local, ok? Muito bem. A autorização, ela ocorre logo após a autenticação. Vamos voltar aqui na autenticação, né? Temos aqui a autenticação local e a autenticação com base no servidor.
E isso é um processo que você entra com usuário e senha, chega até o roteador, vai até o servidor e volta. Na verdade, quando volta, já vem também com o processo da autorização. Porque nessa autenticação ele já verifica se é você, e o que você pode fazer, que é a autorização. O que você está autorizado a fazer, que é o que ocorre aqui. Tá? Isso aqui fica bem transparente para o usuário, né? Porque na autenticação ele pede usuário, senha, autentica, não autentica, né? A autorização, ela é nesse mesmo momento, né? É uma etapa ou outra, mas fica praticamente, digamos assim, transparente para o usuário, porque ele não percebe que ele, naquele momento também, ele já está recebendo autorização do que ele pode fazer. E a contabilidade, que é o account, é o registro de tudo que você fez. Né? É o registro de tudo que você fez. Muito bem. O protocolo 802.1x, o que ele faz, pessoal? Ele faz uma autenticação por porta. Porque é o seguinte, quando você vai fazer uma autenticação dessa aqui, vamos voltar aqui rapidamente, na autenticação, tá? Na autenticação, você, para chegar no roteador, você já tem que ter tido camada 1, 2 e 3 funcional, porque você está, dessa máquina para cá, você está indo através da camada 3 do modelo OSI, porque você precisa de roteamento, você precisa de acesso à rede, você precisa de endereçamento IP de origem, IP de destino, tudo isso. Tá? Agora, esse protocolo aqui, que é 802.1x, ele faz o processo de autenticação pela camada 2. Ele só permite que você entre na rede, ou seja, uma porta aqui do switch só vai permitir que uma máquina entre se ela for autorizada, né, pelo 802.1x. Então, ele é bem interessante, porque ele não chega nem a passar para a camada 3 para poder fazer a tua autenticação. Tá? Ele é utilizado em suítes e em pontos de acesso Wi-Fi, né? Que a primeira coisa para você acessar uma rede Wi-Fi, o que é? Ele te pede um usuário e senha. E normalmente quem está fazendo isso nesse momento é o 802.1x ou similar, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda você nem recebeu o endereço IP da rede Wi-Fi e você já está sendo checado, você já está sendo autenticado, ok? Muito bem, aqui ele faz uma verificação de estudo. Vamos aqui às ameaças. Vulnerabilidades da camada 2, aquilo que a gente conversou, que há uma preocupação muito grande a partir da camada 3, mas a camada 2 ela não pode ser renegada. Por quê? Porque se ela for comprometida, todas as outras camadas estarão automaticamente comprometidas. Categorias de ataque ao switch, nós temos diversos ataques que podem ser implementados ao switch. Ataque de tabela MAC, ataque de VLAN, ataque de DHCP, ataque ARP, ataque de falsificação de endereço e ataque de Spam Tree Protocol, do STP. Tá? E como é que você mitiga, como é que você fragiliza, digamos assim, esses ataques? Você diminui a possibilidade desses ataques? Através de segurança de portas, rastreamento de DHCP, o DAI, que é o Dynamic ARP Inspection, e o IPSG, tá? Vamos ver a miúde alguns desses, né? Aqui ele faz uma verificação, vamos em frente. Ataque na tabela MAC. Como é que funciona esse ataque, né? Ora, a tabela MAC, a gente sabe que a tabela MAC, aqui um exemplo, Show MAC Address Table, de Dynamic. Ela está mostrando todas as entradas dinâmicas dessa tabela. A tabela MAC, ela ocupa uma memória RAM, ela tem um limite, né? Ela tem um limite. E o que pode acontecer? Um agente que está querendo infringir um problema na tua rede, ele pode forjar um ataque na tabela MAC, enchendo, digamos assim, a tabela MAC de falsas entradas, de falsos rostos, até lotar a tabela MAC, a tal ponto que o switch, simplesmente para não parar a sua operação, porque a tabela MAC enche, lota totalmente, para não parar a operação de switching, ou seja, de receber o quadro por uma porta e enviar por outra, ele deixa de consultar a tabela MAC e começa a mandar os quadros por todas as portas. Né? Ora, quando ele começa a mandar os quadros por todas as portas, exceto a porta de origem, sem fazer verificação na tabela MAC, ele está enviando para todas as portas, inclusive a porta do agente que está tentando fraudar a tua rede. Ok? Então, ele faz com que o switch deixe de funcionar adequadamente. Isso nos switches, bons switches. Porque se for um switch não tão bom, digamos assim, ele vai travar mesmo e parar de funcionar. Ok? Então, é o que ele chama aqui de inundação da tabela de endereços MAC.
tá? Ó, ele tem, por exemplo, esse programa aqui, que ele chama aqui, deixa eu ver, voltar aqui, o MacOff, ele consegue gerar, em frações de segundo, milhares de entradas de endereços falsos no switch, e rapidamente faz com que o switch tenha a sua tabela MAC preenchida. Okay? Aqui eu tenho um agente de ameaça da segurança, né? Ele entrando com um programa como esse MacOff, ele praticamente aniquila as funções do switch muito rapidamente. Aqui é uma entrada, né, do MacOff-I ETH1, e aqui ele gerando inúmeras entradas, enviando para o switch como se fosse várias máquinas que tivessem naquela porta, né, cascateado naquela porta. Aqui ele faz uma verificação de estudo, vamos em frente. Aqui nós temos um vídeo sobre ataque de VLAN, peço que vocês dêem uma olhadinha, e aqui ele fala sobre ataque salto de VLAN. O que é esse salto de VLAN, né? Vamos observar o seguinte, aqui nesse exemplo eu tenho aqui essa porta na VLAN 10 e eu tenho essa outra máquina aqui na VLAN 20. Aqui eu tenho uma porta de entroncamento que a gente sabe que trafega todas as VLANs. E esse atacante aqui, ele se conectou a esse switch. Normalmente, isso aqui é uma máquina, vai se comportar o quê? Como uma porta de acesso, vai pedir uma porta de acesso. Ele quer uma porta, não uma porta-tronco, uma porta de acesso. Uma porta de acesso ele vai estar ou na VLAN 10 ou na VLAN 20, concorda? Né? O que tiver configurado. Mas se ele, no computador dele, colocar e injetar quadros do protocolo 802.1q, que é a parte de entroncamento, o switch vai entender, isso aqui é uma porta-tronco, é uma solicitação, e tem um protocolo chamado DTP, que ele automaticamente vai configurar essa porta como uma porta-tronco, tá? No switch Cisco, se você entrar com um quadro 802.1q, automaticamente ele vai dizer, isso aqui eu estou recebendo de uma porta-tronco, eu vou me tornar nesta porta uma porta-tronco, tá? E isso é um problema, por quê? Porque ele vai passar a receber todo o tráfego da VLAN 10, 20, 30 e o que mais houver, ok? Então ele está recebendo um tráfego indevido e fazendo análise de tráfego, aí, a engenharia social, verificação, etc. Boas ideias, boas intenções, ele não está quando está fazendo uma situação dessa, não é verdade? Muito bem. Então, como é que você mitigaria? Era desabilitar em todas as portas do switch que ele faça negociação, ou seja, é uma porta de acesso e não tem negociação, ou seja, mesmo ele enviando o 802.1q, quando está desabilitada a negociação, ela vai permanecer como uma porta de acesso, tá? Muito bem. Ataque de marcação de dupla de VLAN. O que acontece? Esse cidadão aqui também, ele está aqui fazendo uma tentativa de um ataque, ele manda um quadro Ethernet com dupla marcação, ou seja, aqui nesse caso, VLAN 10, VLAN 20, aonde a VLAN 10 é a VLAN nativa. Quando chega nesse switch, o que ele faz? Ele diz, ele retira a VLAN 10 do quadro, porque ela é nativa, e deixa só a VLAN 20 e transmite. Quando chega nesse switch, para ele não existiu essa dupla marcação, ele entende que é puramente para a VLAN 20 e encaminha para a VLAN 20. Ou seja, ele vindo de uma VLAN 10, passou para uma VLAN 20 sem roteamento. Nós sabemos que para passar de uma VLAN para outra é necessário roteamento. E aqui eu não tenho roteamento e eu consegui saltar de uma VLAN para outra VLAN. Né? Isso que se chama um ataque de marcação dupla, né, da VLAN. Muito bem. Mitigação desses ataques de VLAN, desativar o entroncamento em todas as portas de acesso, aquilo que eu falei, deixar o entroncamento automático desabilitado, desativa o entroncamento automático nos links de tronco e certifique-se que a VLAN nativa seja usada apenas para links de tronco. Muito bem. Mensagem de DHCP, vamos lembrar um pouquinho, quando um cliente solicita para uma máquina um endereçamento IP, ele lança um quadro em broadcast DHCP Discover. Gostaria de solicitar o endereço. Aí o servidor DHCP vai oferecer, né, essa possibilidade, o cliente concorda e no final é reconhecido que foi entregue esse endereço com a máscara, o default gateway, né, DNS, se for o caso, etc. Muito bem, isso é o normal. Tá? E como seria um ataque de DHCP? Nós teríamos dois formatos de ataque, o de privação e o de falsificação. O que seria privação do DHCP? Então, nesse caso, o objetivo do ataque é que o DHCP crie um DOS para conectar clientes.
Os ataques de privação de DHCP requerem uma ferramenta de ataque como o Globber, por exemplo. Tá? Tem a capacidade de examinar todo o escopo de rede e tentar conectar todos eles. Ele cria mensagem de descoberta DHCP com endereços MAC falsos. Ou seja, um programa como esse aqui, ele vai ficar injetando na rede, mandando o quê? Mandando DHCP Discover, como se fosse várias máquinas solicitando, até o quê? Que o servidor ele esgote a capacidade de entrega de DHCP, porque nós sabemos que toda rede ela tem uma quantidade máxima de IPs que ela pode entregar. Né? Então ele começa a solicitar falsamente, como se fossem várias máquinas, o servidor começa a entregar, até que ele não tem mais IP para entregar, e aí ele se torna o quê? Uma privação de DHCP, porque ele não tem mais IP para entregar. E a falsificação de DHCP, né, é quando você tem um servidor DHCP na rede e você coloca outro servidor DHCP na rede e esse outro servidor DHCP começa a disputar a entrega. Né? Vou voltar aqui rapidamente. Imagine que você tem um servidor legítimo e um servidor não legítimo. Quando fizer uma solicitação, quem primeiro responder, a máquina vai aceitar e se for ilegítimo, ele vai mandar mensagem de IP de uma rede diversa, DNS errado, gateway padrão diverso. Bom, aí boa coisa ele não vai estar fazendo, né? O que mais que nós temos aqui? Aqui ele mostra só um exemplo daquilo que eu acabei de falar. Aqui tem mais uns vídeos sobre o ataque ARP, ataques STP e reconhecimento. Ataques ARP, né? O ataque ARP funciona... Essa aqui seria uma situação, nesse quadro aqui, que ele diz aqui, o estado normal das tabelas MAC. Então, aqui está normal. Né? Mesmo aqui tendo um agente aqui querendo burlar a tua segurança, vou aumentar aqui, está tudo normal. Como é que está normal? Esse PC1 está conectado aqui nesse switch, o IP dele é o 10.0011 e o MAC BBBBB. Né? Esse aqui o MAC está menor, né? Ele chama atenção aqui, para não ficar aquele endereço muito grande de 24 bits, tá? Vou chamar ele só de B agora. Então, está com os dois aqui. E no switch está montada a tabela MAC corretamente, ó. O 10.001 com A, está aqui, ó, 10.001 com A, e o 10.0012 com C, está aqui, o 10.0012 com C, está normal, ok? Aí, deixa eu voltar aqui. Na etapa 2, o que é que ocorre? Esse cidadão, né, manda duas informações. Olha, o 10.001 tem como MAC o C. E o 10.0011 tem como MAC o C. Ora, quando bate na porta do switch, o switch aceita como plena verdade. Né? Então,